Para a gente falar da nossa pele, ó, o maior órgão do nosso corpo, né? A gente precisa cuidar. E sabe que quando a gente pensa em micose, muita gente fala assim, micose. Aí lembra da micose que conhece, né? Às vezes é uma mancha no corpo, aquele pano branco, às vezes é na unha. Mas, gente, existem mais de 150 mil casos de micoses por ano no Brasil. E pode acontecer de várias formas, são diversos tipos. E para saber mais sobre toda essa diversidade, que infelizmente, né? Porque é chato, como a gente pode prevenir, como a gente pode tratar, é que recebemos agora a especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, autora de diversas publicações de reconhecimento internacional, doutora Denise Steiner. Seja muito bem-vinda. Muito bom te receber. Prazer estar aqui com você. Igualmente, viu? Vamos sentar para a gente conversar sobre essa terrível doença, eu posso chamar? Micose? Sim, é uma doença, né? Na verdade, tem vários graus, vários tipos de fungos. Alguns são bem doença, porque eles vêm de fora, atacam a nossa pele, causam o problema. E tem outros que já estão na gente, né? Que são aqueles que convivem como a cândida e que, às vezes, por um desequilíbrio do organismo, começam a crescer um pouco mais. Você falou de fungo. A micose é sempre causada por um tipo de fungo? Isso. A micose é causada por um tipo de fungo, que é um micro-organismo diferente da bactéria, mas tem lá as suas características de desenvolvimento e adora calor, umidade, essas regiões, locais mais quentes em geral, né? Então, as pessoas que moram em lugares mais quentes têm maior chance de terem micose ou não? Não necessariamente, porque às vezes a temperatura está fria e por causa disso você usa muito meia e sapato, né? E aí vai ficar com aquele local mais abafado, mais tempo e poderia haver também essa predisposição. Mas, assim, se você considerar o mundo como um todo, os locais mais quentes, tropicais, você tem mais micoses. Nós vamos falar aqui das micoses superficiais, são aquelas micoses que comprometem a pele relativamente na parte superficial. Mas existem micoses profundas que são doenças, às vezes, bastante graves, né? Uau. E dessas, assim, elas são mais raras e a contaminação é um pouco mais difícil. Mas essas que a gente vai comentar são do dia a dia. Que é bom a gente saber, porque às vezes a gente é negligente e fala, ah, não é nada, e aí não trata. E se não tratar, pode piorar? Sim, o problema é que, assim, quando o fungo ele existe na pele, ele vai causar, em geral, uma inflamação. Então, aquele local vai deixar de ter aparência normal e vai avermelhar, descamar. E nessa situação a pele não consegue nos defender. Então pode acontecer muitos tipos de coisa, até uma infecção grave também por bactérias, por uma porta de entrada, né? Então qualquer infecção na nossa pele acaba podendo ter uma gravidade maior. Então tem que ser tratada, né? Micose pega? Micose pega. Tem uma micose que não pega, que é interessante, que é uma que chama pitiríase versicolor, que são umas manchinhas brancas que dão, principalmente pescoço, às vezes no começo do braço, raramente dão no rosto. Essa micose é devido a um tipo de fungo que existe na nossa pele e você pode ser predisposta. Então, às vezes, no verão, aquilo aumenta e você não passa para os outros. Mas a maioria das micoses, micose de unha, micose, aquela frieira entre os dedos. Frieira é um tipo de micose? É um tipo de micose. Geralmente a frieira pode ter também bactérias, porque tem aquela umidade, mas é um tipo de micose. O chamado pé de atleta, que às vezes o pé fica descamando, você pensa que é ressecamento, é uma micose. Você pode ter no couro cabeludo micose e na pele, que em geral ela é redondinha, com a borda mais nítida, né? Já a gente vai falar então um pouco desses tipos, vamos mostrar aqui no vídeo wall. Mas você falou de pitiríase, e aí eu queria só lembrar para a turma, e queria que você falasse, que não é o nosso tema, é diferente de psoríase. Psoríase não é uma micose. Psoríase não é uma micose, psoríase é uma doença só inflamatória, mas não tem bichinho, não tem fungo.
fungo, não tem bactéria. E ela é uma placa vermelha com uma descamação bem importante, tanto que a gente chama até de vela, de tão branco que fica aquilo. E a psoríase pode comprometer couro cabeludo, toda a pele, unhas também. Às vezes, a psoríase de unha faz muita confusão com a onicomicose, a micose de unha. Elas podem ser difíceis, assim, às vezes, de você descobrir se é uma ou se é outra. Mas são doenças totalmente diferentes. E o tratamento é completamente diferente também. Completamente diferente. Se você for comparar por gravidade, a psoríase, quando ela é mais disseminada, ela é uma doença inflamatória muito difícil de você tratar. Hoje se usam até medicações chamadas biológicos, que são altamente sofisticados, de alguma forma também bastante caros, e você às vezes tem que tratar a vida inteira. Micose não. Micose, a de pele, a da região inguinal, a do couro cabeludo, você trata em geral em pouco tempo e cura, né? Na realidade, a de unha é um pouquinho mais chato, é mais crônica, às vezes você precisa de mais tempo para tratar. E psoríase não é contagiosa? E psoríase não é contagiosa, isso é importantíssimo saber. E é interessante que eu conheço pessoas que têm, né? E elas sofrem muito, porque o aspecto, às vezes, não é muito agradável. E as pessoas ficam com medo de encostar, medo de beijar, medo de tocar. E não passa, gente, não é contagioso. Essa pessoa, às vezes, está até muito abalada emocionalmente, precisa de um abraço, precisa de um aconchego. Então, é bom prestar atenção. Isso é terrível, porque, na verdade, existe a questão da aparência e as pessoas muitas vezes têm preconceito. E existe a questão, às vezes, do odor também, porque aquela secreção, ela fica na pele e aquilo causa um Pode odor. causar Então, é importante saber que hoje existe tratamento para a psoríase, vários, mas ele acaba sendo muito eficaz. Então, você tem que procurar um serviço de saúde, existe até nos serviços públicos também essas opções. Aí você tem que saber o grau, porque, claro, pode ser só no joelho e no cotovelo, você vai usar uma pomada de corticoide. Mas se ela for muito avançada, às vezes com dores nas articulações, aí ela tem remédios mais sofisticados, mas que hoje deixam a pessoa completamente sem lesão. Perfeito. Agora vamos voltar para o nosso assunto, que é a micose, né? Então vamos acompanhar aqui no vídeo wall para a gente poder ir falando dos tipos. Aí, esse é o pé de atleta? Esse é o pé de atleta. Porque o que acontece, Cláudia? Aí tem um fungo, mas ele é um fungo tão acostumado com a pele, assim, tão bem adaptado, tá em casa, que na verdade não dá muita inflamação, dá mais assim uma descamação. Mas se você tiver uma descamação e você perceber umas rodelinhas, assim, como se tivesse uma rodelinha, tá vendo ali em cima, assim, faz uma bordinha, você já desconfia que ali pode haver a micose também, além de um ressecamento. Mas você vê que tem pouco avermelhamento, tem mais a descamação mesmo. Só que se você ficar com uma micose na pele desse jeito, é muito fácil a tua unha se contaminar, né? Porque é uma fonte ali de fungos. Então, você tem que tratar até para evitar, porque isso daí sara num mês de tratamento. Olha que bom, então. E geralmente só com tratamento tópico, um creme que tem um antifúngico, que um dos mais conhecidos é o cetoconazol. Então, uma substância que vai em um mês, aí usando 2 vezes por dia, tratar essa micose. Bora tratar. Agora, se você já tem, já sabe o que é. Próxima foto. Aí é um comprometimento de unha, né? Então, quando a micose atinge a unha, pode acontecer várias coisas. Às vezes, uma mudança de cor importante. Geralmente, o depósito de um material descamativo, assim, embaixo da unha. Então, ela começa a ficar mais grossa, ela descola, né? E fica principalmente com essa aparência diferente, né? Como eu falei, às vezes você tem que pesquisar se não é uma psoríase, né? Mas, às vezes, ela é muito característica. A grande dificuldade de tratar a onicomicose, que é a micose de unha, é porque o fungo adora essa região, porque ele se alimenta da queratina. E a queratina é o material da própria unha. Então, ele está lá tranquilo, ele está no ambiente fechado, em geral. Uma casa. Exatamente, com um telhadinho, meia, né? Tudo fechadinho, úmido, quente. E aí ele vai ficando. Então, é difícil. E as pessoas que têm, você sempre pode considerar que tem predisposição, entendeu? Então,
Claro que ela pode contaminar outras, mas tem gente mais ou menos predisposta. E quem tem predisposição é difícil tratar. Às vezes demora 1 ano com remédio por boca. Olha só. Estou pensando aqui, como é que pega uma micose de unha? É na manicure? Então, você pode pegar na manicure, né? Se você tiver, principalmente quando acontece aquela situação de tirar um pedacinho, machucar, dar aquele machucadinho, se esse instrumento estiver contaminado, aí pode ser uma porta de entrada. Aliás, a gente tem que prestar tanta atenção nesses instrumentos, tem que estar lá no esterilizador, você tem que ver tirando do esterilizador. Ou levar o seu, né, se for o caso. Ou leva o seu material, que seria o mais adequado ainda. Também higienizado, né? Não adianta você ter seu material largado de qualquer jeito. E você percebe, né? Quando acontece a micose de unha, você perde aquela cutícula, né? Que é aquela pelezinha em volta da unha, que é uma proteção. Por isso, a gente também, quando faz a unha, não deve tirar demais, porque aquilo é uma proteção. Então, a unha descola, né? Ela sobe. Olha essa. Às vezes, esse tipo, que a unha fica como que descolada e muito amarelada, ela é pela cândida, que é aquela tipo de fungo que convive com a gente tem a cândida na nossa pele. Quando esse local fica muito úmido ou a pessoa está de alguma forma com uma resistência baixa, ela poderia crescer mais e aparecer. Ou seriam os fungos, outros que podem contaminar também. No caso de ser por cândida, é contagioso? É contagioso também se houver uma facilitação da outra pessoa. Às vezes se a pessoa tem um machucado na pele ou uma unha que está meio descolada, sempre é mais fácil. Agora, por exemplo, marido e mulher, o marido pode pegar da mulher porque, assim, um convívio mais intenso. Ou aquela coisa de piscina, aquela aguinha que fica ali parada antes de entrar, às vezes não tem um controle total, você também pode pegar, né? Aí tá nas mãos, mas agora pensando na micose de unha nos pés, uma pessoa usar o sapato da outra que tem micose é tiro e queda? Sim, porque o fungo, principalmente os que causam a onicomicose importante, doença, eles sobrevivem fora do organismo há algum tempo. Então, às vezes, você tem um esporinho dele que fica no sapato. E aí, você causa o sapato do outro, pode penetrar na tua pele, porque às vezes tem um atrito ali, consegue aí, gente, provocar. Pensa bem antes de pedir sapato emprestado e de usar sapato dos outros. Isso vale. 1 ano de tratamento. Vale para maiô, toalha, né? Tudo vale você pra tem. Tudo, né? Tem que tomar bastante cuidado. Exatamente. Me dá 2 minutinhos, eu volto pra gente continuar? Bom esse assunto, né? Tá aprendendo? Então segura aí que já já a gente volta. Se tiver dúvida, já manda pelo WhatsApp 11 9 50 45 18 40, tá? Fiquei com vontade de usar. Mas eu posso falar? Eu tô usando mesmo, hoje eu até fui pra academia com ela. E é o que eu falei, quem vai comprar e vai usar, vai perder. É porque tem muita gente que compra, usa um dia, depois fica com preguiça, depois coloca no mês que vem, É verdade. Né? Tem isso, é que nem nosso paciente. Você fez o tratamento, não funcionou, não funcionou. Você fez o tratamento, não fiz. Pois é. E acontece mesmo isso, às vezes até com creminho que a gente precisa passar toda noite, volta e meia eu esqueço. Tô tentando tirar umas manchinhas e aí volta e meia eu falo, ai meu Deus, esqueci. Aí não é volta e meia, assim, uma semana inteira. Né? Eu sempre digo que um desafio do dermatologista é conseguir a aderência do paciente, né? Quando ele consegue que ele tenha aquela rotina e realmente sinta falta, aí é muito melhor. E falando do tratamento de micose, precisa ter essa persistência também, né? Sim, porque o fungo, ele precisa ser totalmente eliminado para você curar. Então, às vezes, você está com aquele local avermelhado, inflamado, então você usa uns 15 dias, já fica mais clarinho, assim você acha que sarou, daí você para. Mas se tiver um fungo lá, 2, pode voltar e passar para outras pessoas também. Então, seguir a orientação do seu médico, né? Vai, faça o tratamento direitinho e depois conversa com ele e vê o retorno, vê se sarou realmente, né? Vai em frente. Vamos lá, no vídeo aqui, temos mais tipos de micoses? Dicas de prevenção? Então, pode soltar. Aí, ó. Secar cuidadosamente as regiões de dobras do corpo, como axilas, dedos dos pés e virilha. Porque na verdade nós falamos de frieira, a frieira geralmente é entre os dedos. E tem gente que tem aquele pé gordinho, né? Fica assim, bem fechadinho o local, daí usa sapato, tudo. E fica aquela região úmida, às vezes esbranquiçada e ferida. Ali tem fungos, geralmente, mas tem bactérias também. E é uma porta de entrada total para outras infecções. A erisipela, sabe? Que é uma infecção grave
grave, que pode complicar bastante, ela pode entrar por ali, porque a pele está aberta, né? Está com uma ferida. Mas a erisipela não tem nada a ver com fungo, é uma bactéria. Não, é uma bactéria. Tá. Só que a hora que a pele está aberta, que a pele tem um ferimento, ela não te protege. Então a bactéria pode entrar com muito mais facilidade. Nossa, agora eu lembrei já de outro assunto, porque tem muitos idosos assistindo ao programa e eu tenho recebido algumas mensagens de idosos que estão com feridas na pele, porque a pele vai ficando muito fininha, né? Com o tempo, com a idade. E aí essas feridas, elas podem ser um problema? Podem ser uma porta de entrada. Tanto que o idoso é uma pessoa suscetível a ter mais erisipela do que a pessoa mais jovem por causa disso, por causa das portas de entrada que são mais frequentes. O idoso, uma dica boa é hidratar a pele. Porque ela fica fina, mas ela fica também muito seca. E o ressecamento muitas vezes leva à coceira e ele começa um início de machucar a pele com essa coceirinha. Então, hidratar a pele, usar um bom creme todo dia depois do banho. Também no banho não ficar esfregando, se esfoliando e também, às vezes, usando um sabonete que faz um monte de espuma, porque aquilo tira a oleosidade natural da pele e desidrata a pele. Então, ele tem que hidratar a pele. Perfeito. E existem hidratantes, quando você fala assim, hidratante bom, existem hidratantes que hidratam de verdade e outros que são só cosméticos, né? Que é só cheiro, não é? É, isso mesmo. A gente vê que as pessoas gostam, um cheirinho, tudo. Mas, geralmente, aí é mais perfumaria, como a gente fala. Tem hidratantes à base de ureia, de ácido hialurônico, tem, na verdade, ceramidas. Tem umas combinações variadas que seriam boas, assim, para você passar. Precisa só tomar cuidado, porque tem alguns hidratantes com alfa-hidroxiácidos, que seria o ácido glicólico, colegênico, que é excelente, às vezes, numa determinada época, conforme a idade. Mas, para peles que estão sensibilizadas, ele pode irritar um pouquinho. Então, você tem que escolher um pouco o hidratante. É melhor para idoso o que é chamado hidratante oclusivo, que é aquele meio melado, assim, sabe? Sim. Porque ele vai dar uma... é mais cremoso, vai ficar um pouco na pele, mas logo vai ser absorvido, mas hidrata bem essa pele. Tem esse tipo de hidratante dessas marcas comerciais que o povo encontra fácil na farmácia? Ou tem que ser aqueles que ficam mais nas prateleiras do fundo, assim, que são bem com cara de médico? Não. Existem vários hidratantes, assim, populares. Mas com um preço muito mais barato, tranquilo, que são bons hidratantes. Tá né? bom, procura então, hidratante oclusivo. Então, só voltando ali, é isso, seca bem o pé. Quem tem facilidade de ter micose, é bom até assim, seca entre os dedos direitinho e depois passa até um secadorzinho, sabe? Para tirar aquele final de umidade, né? E tenta, assim, trocar de sapato. Às vezes você põe um pouco de antifúngico no sapato para ficar lá, para tirar um pouco, porque acabou tendo... O talco é bom? Não é muito bom, é melhor cremes ou loções. Por quê? Porque às vezes ele, conforme vai ficando úmido, ele pode fazer um atritozinho. Então depende do caso, mas é melhor os cremes indicados para isso. Tá joia. Vamos lá para o próximo. Evitar usar calçados fechados por longos períodos, dando preferência aos mais confortáveis e ventilados, especialmente no verão. Esse negócio de sapato confortável é bem do dia a dia, né? Porque tem gente que dá uma forçada, às vezes mulheres usam aqueles sapatos que afinam muito. Se você machuca a unha, você começa a pressionar, você pode às vezes ter um avermelhamento, uma inflamaçãozinha por atrito mesmo, por machucado, e começar um problema de micose. Porque toda vez que a situação sai do equilíbrio normal, da anatomia normal, você pode ter mais facilidade de ter micose. Então, usa um sapato confortável, tênis confortável, né? Tênis, às vezes, muito apertado, a unha pode machucar e descolar, e a micose já se aproveita para começar. Então, no dia a dia, é importante o calçado que você vai usar. Perfeito. A gente estava mostrando os tipos de micose, eu senti falta das micoses de pele. Então, eu prefiro mostrar os outros tipos de micose, porque talvez você aí na sua casa esteja com dúvida. Esse é um do pé aí ainda também. No pé de atleta, né? Esse a gente já falou bastante. Olha só. O que tá é vendo? isso? É uma micose também que ela chama atenção porque, na verdade, você vê a borda dela muito ativa. Essa é uma micose de pé, de pele. Isso é importantíssimo, viu, Cláudia? Uma pessoa
que se apresente com esse tipo de micose, sendo fungo isso, você tem que pesquisar um pouquinho alguma causa associada, porque uma pessoa não tem micose nessa área da pele assim com muita facilidade. Que tá aqui embaixo do braço, da axila. Às vezes na axila é mais comum, você vai ver que tem uma foto, mas eu digo assim, pegando outras áreas que ficam um pouco mais arejadas, tem que pesquisar diabetes. O indivíduo com diabetes tem mais micose do que o indivíduo sem diabetes. Aqui é típico, isso eu queria até mostrar para você, isso é cândida, tá? Como que ele se apresenta? Esse vermelho vivo, né? Parece uma assadura. Isso também acontece em bumbum de nenê, assadura de fraldas, é por cândida, né? Que é aquela que eu te falei que convive com a gente, mas mediante uma irritação, assim, poderia começar a crescer um pouco mais. Então, você vê esse vermelho bem vivo e depois vai indo para a periferia, você vai vendo, parece que tem umas bolinhas, assim, que estão aparecendo. Até uma alergia, né? Exatamente. A mulher tem muito embaixo da mama, por causa do calor, umidade, o idoso também tem bastante, isso pode acontecer. É a mesma levedura do sapinho. Então, em diversas situações, isso pode acontecer, né? E no bumbum do nenê. Isso, você falou do sapinho e a gente sabe de outras questões dessa presença. Quando cai a imunidade, tem uma relação também? Tem uma relação também, porque como é uma levedura que está na gente, ela se aproveita das situações locais, se local houve um atrito e tal, ou das situações do teu organismo, que você baixou a resistência. E aí ela pode realmente aumentar e te causar alguns problemas na pele, na boca, enfim. Legal. Vamos para a próxima foto, então. Aí, olha, essa é a micose clássica, né? Que muita gente chama de impinge, né? Tem uma borda avermelhada. Isso é muito característico de micose, uma borda mais ativa e avermelhada. Nos olhos, eu nunca nem tinha ouvido falar que podia ter. É complicado. Isso você pode, às vezes, acontecer em criança por causa de animalzinho doméstico. Os cães e os gatos, eles têm micoses iguais ao que o humano tem. Então, você pode se contaminar, às vezes, com o seu bichinho de estimação. Tá bom? Tem que tomar cuidado. E aí, se você, de repente, tem uma criança ou você mesma já com esse aspecto, já fica sabendo que é micose. Porque tem gente que acha que é alergia a esmalte. Porque tem uma alergia de esmalte que também afeta as pálpebras, né? A alergia de esmalte é mais assim em cima e ela fica descamando como um todo. Não faz essa bordinha assim tão evidente. A micose é caracterizada por essa borda mais ativa, né? Mais demarcada e parece que dentro tá sarando e em volta tá crescendo. Tá joia. Vamos para a próxima. Aí no couro cabeludo, né? E a cabeça? Eu tô pensando, o que é isso? É o cabelo. Caiu o cabelo? Cai o cabelo? Cai. Então, o que você vê? Você vê uma área sem cabelo, em geral arredondada, ovalada, assim. E quando você vai lá olhar, parece que tá sujinho, assim, parece que tem uma descamação, sabe? E os pelinhos estão, assim, quebradinhos, estão cortadinhos. Isso é muito sintomático de micose, né? De couro cabeludo. A micose de couro cabeludo, ela não dá no adulto, ela dá mais em crianças e ela dá muito nesses ambientes onde tem muita criança, tipo uma escola. Uma creche, porque se contamina com facilidade. Né? Caramba, tem mais casos? Não? Acabou. Mas acho que a gente já falou de vários tipos de casos, né? Tem aquela do verão, que eu vejo muita gente na praia. Essa é aquela que eu te falei logo no começo, pitirias e versicolor. Ela é bem do verão, aquelas manchinhas brancas. Branca, né? Quando eu era criança, chamava aquilo de pano branco. Então. Uma coisa que dá um aspecto ruim. Exatamente. Também é contagioso, né? Não, essa não é. Não é contagiosa? Essa não é. Nossa, eu fugia daquelas pessoas e falava, até com micose vai pegar. Essa é aquela que, assim, você tem esse fungo em você, ele chama Malacésia furfur, e aí, por algum motivo, ou de predisposição sua, ou pelo calor, ele cresce mais do que devia. E não pega. Mas você pode reparar, a pessoa que tem várias vezes, porque ela tem predisposição, né? Chega o verão, tudo, ela aumenta aquilo, mas felizmente não pega. Muito bom. Bom, o tempo está acabando. Alguma coisa para complementar em relação a esse assunto? Não, eu acho que esse assunto é importante, porque essa micose
micose é fácil de tratar, ela tem que ser diagnosticada, tratada, ela cura, né? É uma das coisas que pode desaparecer completamente, nem voltar mais. Mas você tem que tomar cuidado principalmente para não deixar aquilo como uma porta de entrada para questões mais graves. Perfeito. Bom, gente, esse e outros assuntos relacionados à saúde da nossa pele, da nossa beleza, a dermatologista doutora Denise Steiner, viu? O site é www.denisesteiner.com.br e o Instagram é DSteiner. Você pode correr lá, porque você vai encontrar muita informação. E tá aí uma médica excelente para nos ajudar. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Muito obrigada a você, foi um prazer. Muito obrigada, Tchau. Até a próxima.